Boa noite, pessoal. Professor Roberto Cláudio, voltando a falar com vocês, né? Para mostrar a vocês como o concurso da Polícia Militar, principalmente na parte de história, né? De história do Ceará, como ele deve se configurar mais ou menos. Né? A gente tem mais ou menos uma noção. Esse aqui, né, é todo o conteúdo de história do Ceará que vocês devem ou deverão estudar. Percebam aí que o assunto está dividido por períodos, por etapas. Nós temos o período colonial, nós temos o período imperial e nós temos também o período republicano. Ou seja, o assunto, né, ele foi dividido por períodos da história do Brasil, períodos que vocês deverão entender, deverão interpretar, períodos que vocês deverão notar o funcionamento da sociedade dentro daquele período. É importante que dentro do estudo de vocês percebam que cada período desse tem a sua peculiaridade, né? Tem o seu sistema, tem o seu funcionamento. Tem quem manda, tem quem desmanda. Então vocês deverão ter pelo menos esse compromisso, essa obrigatoriedade com vocês. Bom, esse quadro aqui deveria ser lá no final, mas eu sei que se eu fizesse isso aqui lá no final, vocês não me assistiriam até o final. Por isso eu antecipei. Como eu disse, né, o assunto da prova de vocês, pelo menos na parte de história do Ceará, período colonial, imperial e republicano, são 10 questões. São 5 de atualidades e 5 de história do Ceará, certo? Então, isso significa que a prova está bem dividida. E desse conteúdo, né, dessa proporção de história do Ceará, de acordo com os períodos, nós temos aqui uma estatística que eu vou já demonstrar para vocês. Primeiramente, período colonial. Professor, o que é que pode vir a cair, né, nesse período aí colonial? Então, de acordo com o edital, pessoal, nós vimos o seguinte, que poderão cair pelo menos uma questão, mas essa questão ela pode vir abrangendo dois temas, né, de acordo com o período colonial. O primeiro é sobre a própria colonização do Ceará. Aí pode ser que entre o Pero Coelho, os padres jesuítas, pode ser que entre o Martim Soares Moreno, pode ser que entre o Matias Becker. Uma coisa que é muito relevante, muito importante é vocês relacionarem a questão dos fortes, certo? O funcionamento desse forte. Esse forte, né, esses aparelhos militares, esses equipamentos, essas estruturas, eles estavam protegendo, né? E qual território pertencia a quem naquele período, naquele momento, eles estavam protegendo? De quem? Né? Por que o Matias Becker, por exemplo, ele chegou lá na Barra do Ceará, viu o forte destruído e construiu o forte ali no Monte Marajaitiba, ao lado do Riacho Pajeú, certo? Então vocês têm que entender que tem uma questão também de geografia, de relevo, a questão de abastecimento d'água, até porque eles já sabiam que o nosso estado tinha uma carência muito grande de água potável. Então, a escolha, né, tinha que resultar num local, num terreno favorável. A segunda questão, né, pessoal, do período colonial, eu estou citando duas, que pode ser que caia na prova de vocês, já é sobre a pecuária. A pecuária ela é bem abrangente. Por exemplo, a origem da ocupação da pecuária, né? Lembrando que existia uma carta régia que proibia a criação de gado no litoral. Portanto, o gado ele foi deslocado para onde? Para o sertão. E aí essa ocupação, esse povoamento da capitania do Ceará, né, ela vai acontecer de duas áreas, de duas regiões.
sertão de dentro e sertão de fora, certo? Pernambuco e a Bahia, né, no caso aí, a origem da penetração do nosso território, levando, né, o gado, e ao mesmo tempo, a partir do momento que o gado começa a se fixar no sertão, o que vai acontecer? O desbravamento, a ocupação, a exploração da terra, as sesmarias, vai acontecer também o que? O conflito com os índios, o extermínio dos índios, a guerra dos bárbaros. Tá? O gado ele vai ganhar importância na parte econômica, né? Nas charqueadas, muito mais do que no próprio gado inteiro, completo, né? Vai ser a questão do charque. Carne já seca, salgada, preparada para a venda, né, para o embarque. E aí nós vamos falar de quem? A cidade litorânea que se destacou nessa atividade, a cidade de Aracati. Uma coisa também, pessoal, que eu chamo a atenção para vocês estudarem nesse período aí da própria pecuária, né? É a questão do pagamento do vaqueiro. Lembrando, o vaqueiro ele era um trabalhador livre, não era um escravo. Era muitas vezes um índio domesticado, certo? Era um homem branco pobre, muitas vezes era um mestiço, certo? Ah, professor, tinha negros trabalhando, escravos. Não. Por conta de quê, pessoal? Possibilidade de fuga. Okay? Mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Vamos para o período imperial, segundo reinado. Eu acredito, pessoal, que vai ser o seguinte, a prova de vocês. Vai ser uma questão sobre o período colonial, duas questões sobre o período imperial e duas questões sobre o Brasil República. Certo? Aí vamos ver aqui o que pode ser que caia, né, nessa pauta que eu selecionei, certo? Movimento abolicionista, a questão do algodão e a seca no Ceará. Vou já explicar para vocês o porquê que eu tenho essa opinião, essa convicção, até porque eu não tenho bola de cristal, mas eu vou mostrar para vocês, através das estatísticas, né, a possibilidade desse assunto aí cair. Professores, sobre o movimento abolicionista, o que eu vou estudar? O que é que eu preciso entender, compreender? Pessoal, vocês devem compreender, primeiramente, o papel, a função das sociedades libertadoras, certo? A greve dos jangadeiros. Quando ocorreu, por que ocorreu, quais os personagens. Francisco, o Napoleão, o Dragão do Mar. O Dragão do Mar não tinha esse nome, né? Era Francisco José do Nascimento. O Dragão do Mar foi uma espécie de homenagem que ele recebeu do José do Patrocínio. Lembrando também, pessoal, que até a título de enfrentamento, né? Desafio à banca, pode colocar para vocês se todos os escravos do Ceará foram libertos. Não, não foram libertos. Nós vamos ter o problema de uma cidade aqui no Ceará que ela não vai libertar todos os seus escravos. Já eu vou falar para vocês. Outra questão muito importante, algodão. O auge do algodão, a decadência, o auge do algodão, pessoal, vai repercutir até mesmo no desenvolvimento de Fortaleza, vai influenciar no crescimento de Fortaleza, na reforma, na urbanização. Pessoal, vejam lá, prestem atenção nas reformas do alinhamento da cidade de Fortaleza, os mapas, tá? E a construção desses novos equipamentos públicos, a chamada Belle Époque, certo? Analisem, reflitam, pensem direitinho, ok? Outra questão que pode ser, que seja tema da prova de vocês, é uma análise sobre a seca no Ceará. As mortes, as emigrações, ou seja, a questão do escravismo está relacionada também com a seca, porque assim que a seca dos 3/7 abateu aqui a capitania do Ceará, o que aconteceu? A maioria da população que estava, os escravos, foram vendidos para o sul e para o norte. Embarcaram para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para trabalhar onde? Nos cafezais. Lá no norte, para trabalhar onde?
na questão da borracha, do látex. Ok? Joia? Vamos para frente. Brasil República, pessoal. Gente, é quase que uma obrigação, pelo que eu vi, a questão de vocês, a prova de vocês deve abordar, sim, o Padre Cícero. O Padre Cícero, a imagem dele está envolta, né, em vários temas. Por exemplo, o milagre do Juazeiro, a sedição do Juazeiro e o Caldeirão. Opa, um detalhe. O Caldeirão, o personagem, o protagonista, não é, pessoal, o Padre Cícero. É o Beato José Lourenço. Mas a terra pertencia ao Padre Cícero. Outro detalhe, muitas vezes pode ser que a banca induza vocês ao erro de comparar Canudos, o Antônio Conselheiro, com o Caldeirão, com o José Lourenço. Não tem nada a ver, certo? Então fiquem atentos nisso aí. Os líderes, né, são diferentes. Agora, o milagre do Juazeiro, a questão da hóstia, a Beata, Maria Araújo, a sedição de Juazeiro está relacionada com o coronelismo, a queda do Nogueira Scioli, com o Floro Bartolomeu, certo? Tudo isso aí tem a ver com o Padre Cícero. O Caldeirão tem a ver com o José Lourenço, mas a terra pertencia ao Padre Cícero. Ou seja, não deixe de envolver o nome do Padre Cícero, mas, especificamente, dois assuntos. O milagre de Juazeiro e a sedição de Juazeiro. Tá? Outro assunto aí, pessoal, que com certeza deve estar na prova de vocês, é o Ceará na era Vargas. Principalmente o período constitucional, de 1934 a 37. Okay? Por quê? Porque vai abordar principalmente a Legião, a Liga Eleitoral Católica, a Legião Cearense do Trabalho, o Círculo Operário Católico e o Bloco Operário Camponês. Ou seja, essas denominações, agremiações, como vocês querem chamar, denominar, elas vão estar inseridas dentro daquele período em que o Getúlio Vargas, depois da Revolução de 30, né, e depois do período de governo provisório, vai ter o governo constitucional, ele vai permitir que surjam diversas agremiações, diversas representações políticas, ideológicas e partidárias. Lembrando que durante a Era Vargas, né, o mundo está passando pelo período chamado Entre Guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e principalmente nesse período da Era Vargas, a Europa já está passando pela ameaça do totalitarismo. Né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Aí, uns anos, mais um período curto, para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Mas eu creio que esse período constitucional, a Liga Eleitoral Católica, a Legião Cearense do Trabalho, o Círculo Operário Católico, o Bloco Operário Camponês, essas agremiações, denominações diferentes. Olha, não estudem, pessoal, a diferença entre a ação integralista brasileira e também a questão da Aliança Nacional Libertadora. O Luiz Carlos Prestes, né? Aliança Nacional Libertadora, e o Luiz Salgado, a ação integralista brasileira. A diferença desses grupos aí. Essas siglas aí são representações desses grupos aqui no Ceará, certo? O que poderia também cair aí nesse período aí? A questão do Estado Novo no Ceará, né? O governo Menezes Pimentel. Foi um governador, depois foi interventor, mas eu creio que não. Eu creio que aí, nesse período constitucional em relação ao Ceará, tem muito mais assunto, muito mais argumentação para vocês serem enfrentados, confrontados, e muito mais, digamos assim, raciocínio para vocês demonstrarem e suor para vocês derramarem. Por fim, o novo coronelismo, né? E o governo das mudanças. O novo coronelismo, quem? É o governo do Vigílio, o governo do César Calles, o governo do Adalto Bezerro. E o governo das mudanças seria o governo do Tasso Gereissati. Ok? Então, tem muita prova para comprovar isso aí. Vamos ver aqui.
Eu já tinha falado para vocês, logo no início, né, do canal, sobre algumas questões que mais tinham caído no vestibular. E eu, na época, eu tinha colocado somente da UES, e agora eu coloquei da URCA, né, Universidade Regional do Cariri. Então, sobre o banditismo, né, a questão dos cangaceiros, da violência no sertão, impregnado pela questão dos cangaceiros, né, em si. Vamos denominar o Lampião, por exemplo. Né? Tivemos uma questão só em cada um dos vestibulares agora. Certo? E esses vestibulares, eu analisei, não foi agora de um ano, foi 10 anos. 10 anos de US, 10 anos de URCA. Né? Então caiu uma questão. O que você vai encontrar no meu canal, esse assunto, na aula 4. Certo? Escravidão. Olha aí, quatro questões, tá? Na US e uma questão na URCA. Ou seja, 5 questões. Então você percebe que a quantidade é bem significativa, né? Bem importante. Aí o que é abordado nas questões da UES? O tráfico interprovincial, ou seja, a partir de 1850 foi proibido o tráfico intercontinental e a partir de 1850 começa o tráfico interprovincial. Os escravos de províncias ociosos, né, vão ser vendidos para províncias que estão demandando, né, mão de obra. Processo de abolição, os personagens, aí José Napoleão, o Dragão do Mar, certo? As sociedades libertadoras, processo abolicionista, a Carape, a primeira vila a libertar os escravos, Fortaleza, tá? Tudo isso é importante. Professor, onde é que eu aprendi esse assunto? Na minha aula 11, está aí. Na aula 11 também, certo? Colonização do Ceará, 9 questões, negada. Aí, 9 questões. Na URCA, nenhuma. Mas só em você ver que na UES abordou colonização, ou seja, os colonizadores, o Pedro Coelho de Souza, os padres, né, o Martins Soares Moreno. Tá? Então, a ocupação da capitania, os holandeses. Por que os holandeses estavam vindo no Ceará? Estavam lá na Holanda. Perdão, eles estavam lá em Pernambuco. E outra coisa, pessoal, não troquem. Os holandeses estavam em Pernambuco, os franceses estavam no Maranhão. Eles vão fazer pegadinha com vocês, tá? A fundação de Fortaleza pelo Matias Becker, certo? A evolução histórica, a pecuária, a civilização do couro, né? As vilas, a dos bárbaros. Professor, onde é que eu vejo isso aí? No meu canal, nas aulas 1 e 2. Está tudo gravado. Período de 1930 a 64, 5 questões na UES. Uma questão sobre a Revolução de 30, né, no Ceará. 3 questões envolvendo o que eu já disse para vocês que é provável que caia, né? A Legião Cearense do Trabalho, Círculo Operário Católico, Liga Eleitoral Católica, né? E uma questão que está meio desfocada do tema, mas está dentro do período, que fala sobre a indústria têxtil, né? Ou seja, o algodão, o tecido, essas coisas, mas na década de 30 e 60, não é no século XIX, não. Onde é que eu vou assistir isso aí, professor? No meu canal, na aula 8. Ok? A Nova República, pessoal, 1985 e diante, na UES, 2 questões. Essas 2 questões envolveram o quê? Temas relacionados com as eleições diretas, ou seja, não aqui, logicamente, mas são eleições diretas que a gente começa a perceber essa mudança, né? Em 82 você vai ter eleição para governador, né? O Gonzaga Mota. Depois você vai ter eleição para governador, o Tasso Gereissati, e por aí vai andando, né? As alianças políticas partidárias, os novos personagens, o Tasso, o Ciro, né? Essa galera toda que nós já sabemos, de cor e salteado, as bandeiras sociais e a ascensão da burguesia. Ou seja, tá tudo no meu canal, na aula 10. E na URCA, né, caiu uma questão. Vai trabalhar justamente sobre a eleição do Tasso Gereissati. Ou seja, estão vendo que o assunto, né, está fechando, certo? Então, 3 questões aí para vocês perceberem, né, a relevância desse assunto. Como eu disse, faz parte do período republicano e com certeza vai estar presente.
assim como o Padre Cícero, né? Em relação à economia, né, pessoal, no século XIX, nós temos 4 questões na UES e uma questão na URCA. Tá? O que aconteceu aí? Nós temos essa temática aqui. Ó. Economia, século XIX, algodão, pecuária, século XVIII. Algodão, cotonicultura, por que a importância do algodão? Comércio mundial, contexto mundial, a revolução industrial, ou seja, as indústrias inglesas precisando do fornecimento de material cearense. E por que no século XIX nós vamos ter a Guerra Civil Americana, chamada Guerra de Secessão? E o que o algodão vai colaborar aqui no Ceará? O desenvolvimento da cidade, a Belle Époque, o embelezamento, o aformoseamento, né? Remodelação, os mapas urbanos, ó, reformas em Fortaleza, melhoramentos urbanos, equipamentos para uso da elite, passeio público, nós vamos ter a Santa Casa de Misericórdia, né, a estação ferroviária, não são espaços para pobres, né, vamos colocar assim, para pessoas que vieram do sertão. E lembrando, pessoal, no século XIX, nós vamos ter a seca dos 3/7, que vai trazer pessoas do sertão para a cidade, a migração, famintos, miseráveis, pobres, né, sertanejos, e vão ficar na cidade e para não ficarem nos locais da elite, olha o que eles vão fazer. Vão fazer os chamados campos de concentrações, né? Os abarracamentos, vão colocar as pessoas nos extremos, na periferia da cidade, vigiadas, cercadas, famintas. Ok? Professorzinho, onde é que eu assisto esse assunto aí? Você assiste no meu canal, sempre, na aula 3 e na aula 11. Na aula 3, todo o assunto, mas está com um probleminha na parte da escravidão. Quando você for acessar a aula 11, é somente escravidão está completo. Aqui na URCA também do mesmo jeito, né? Aula 3, só sobre economia e essas reformas, economia, o algodão, essas reformas na nossa cidade, ok, gente? Beleza? E os movimentos religiosos, 2 questões na UES e 6 na URCA, totalizando quantas questões? 8. Sedição de Juazeiro e a figura do Padre Cícero, sempre. 6 questões na URCA, Padre Cícero, Milagre da Horta, Sedição de Juazeiro. O que vai ser preciso você fazer, pessoal? Analisar a sociedade daquela época. A romanização. Né? O que é a romanização? Você vai encontrar na minha aula. Na aula 5, na aula 6, na aula 7. Vai tratar justamente sobre isso aí. Vai tratar sobre o Milagre de Juazeiro, a Sedição de Juazeiro, vai falar sobre o Caldeirão. Todos os 3 assuntos, as 3 aulas interessantíssimas, né, para você estudar e aprender com a dica que eu estou dando para você, certo? O Milagre da Horta, Beata de Araújo, a Sedição de Juazeiro, a questão do afastamento do Padre Cícero, a Prefeitura de Juazeiro, o do Nogueira Cioli, o governo do Franco Rabelo, aí o Floro Bartolomeu muda a capital de Fortaleza para Juazeiro, aí o Franco Rabelo manda a polícia vir aqui para Juazeiro, né, lá para Juazeiro, aí começa toda aquela confusão, né, pessoal? E nós temos aqui também o novo coronelismo, Adalto César e o Virgílio Távora, tá? Uma questão na UES, mas não menos importante, é um assunto até mesmo que vai mostrar, né, o confrontamento entre o antigo e o novo, né, o passado e o futuro, que seria a nova geração, né, a chamada geração Cambeba. E você tem todo o estilhamento, né, desses coronéis, né, dessas forças que foram colocadas no poder. Né, não, o César, o Virgílio Távora, em 62, foi eleito governador. Mas depois ele voltou novamente, mas ele não foi eleito, né, ele foi indicado. A seca, né? Nós temos aqui uma questão na UES e 3 questões na URCA. A seca dos 3/7, já dei algumas palavras, né? Aborda questões sobre a fome, migração, doença, barracamento, tentativa de conter a população, ou seja, campo de concentração, né? Ou então mandar a galera pro norte, né? Para trabalhar nos seringais, lá, a forma também de
diminuir, né, a quantidade de pessoas vadias, né, que estavam aqui na cidade. Então, nós tivemos 3 questões. Vou abordar século XIX, onde você vai encontrar na aula 11 e na aula 8, né? Ou seja, um prato cheio aí, cheio de dica e informação para você chegar junto. Então isso aqui é mais ou menos o prova de vocês, né? O conteúdo. Isso aí são somente dicas, né? Mas eu espero que eu possa estar dando dicas certas, né? Correta para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas, né? Um abraço aqui pro pessoal que me pediu material, né? E quem quiser material aí pode me pedir, manda um e-mail para mim que eu envio para vocês. Um abraço para todos, né? Boa sorte, galera.